Olá meus amigos, sejam bem-vindos a mais uma videoaula do curso Excel do básico ao avançado aqui pela autocriativo.com.br. Neste tema, vamos iniciar o entendimento das referências aqui no Excel, no uso de algumas funções um pouco mais simples, identificando também os operadores e também seus tipos de dados. Sou o professor Everton e já de início abro o arquivo que salvamos na aula passada, que já está até aberto aqui, que é o tema 05, para estes exemplos iniciais. Então, pessoal, estando aqui com o arquivo aberto na planilha orçamentária, quando se fala em tipos de dados, operadores, a gente vai estar conhecendo agora aqui como que o Excel realiza os seus cálculos através de referência também aqui em células. E isso já vai ser também a prévia do nosso exercício número 1, avaliativo, né? Então, ou seja, até a aula 5, eu vou estar criando na próxima videoaula, um pouco menor, mais curta, né? Relacionada então a como que vai ser a execução dos exercícios. Mas enfim, voltando aqui na planilha, deixa eu diminuir um pouco o meu zoom. E vamos definir então aqui esses detalhes, olha, para ver como que o Excel ele realiza os cálculos para a gente, de forma que você não tem que fazer nada de cálculo, de ficar pensando, mas esse vezes aqui dividido por esse, o percentual, a regra de 3, não. É claro que você tem que criar uma metodologia para ele, né, para o Excel, para que ele faça então o cálculo. Então vamos a um item bem básico aqui inicialmente, que eu tenho aqui a minha planilha, né, nessa planilha aqui orçamentária, onde eu estou informando aqui os serviços que estão sendo feitos, olha, mas o foco nosso é apenas agora aqui nesse ponto. Olha. Então nós já formatamos, colocamos os detalhes aqui, as bordas, as cores, enfim. A planilha a princípio já está pronta, faltando apenas agora aqui os cálculos que vai fazer uma melhor análise, né, dos valores aqui para quem solicitou essa planilha aqui a vocês. Então, no caso da quantidade, quando se fala em tipos de dados, se eu olhar aqui, ó, vamos clicar aqui na nossa planilha aqui de apoio, deixa eu fazer o seguinte, vamos criar uma nova planilha aqui embaixo, olha, e vamos definir aqui, ó, tipos de dados, certo? Então, vamos colocar uma cor aqui nela, uma cor vermelha, tá? E esse arquivo nosso, como ele é uma cópia da aula anterior, eu só vou deixar aqui essa planilha e essa aqui agora. Então, nós vimos na aula anterior como que você cria novas planilhas e coloca cores como nós colocamos aqui agora. Mas eu não quero mais essa planilha, por exemplo, essas três aqui, olha. Então, se eu vou marcar aqui essa, por exemplo, olha, botão direito nela, eu vou excluir, ou seja, eu não quero mais ela. E só um detalhe, quando você exclui, é uma ação que não tem volta. Ou seja, você não consegue dar um desfazer agora, ela fazer com que ela volte. Então, excluiu uma vez, tenha certeza, né? Excluiu, ela não volta mais. Bom, nesse caso aqui agora, essa aqui também, botão direito, excluir. Excluir. Ok. Essa aqui também, não quero mais ela, excluir. Lembrando que os detalhes importantes que estavam aqui nessas guias estão no arquivo anterior, né? Que é da aula do tema 04. Então, se a gente olhar rapidamente aqui dentro da formatação aqui do item do Excel, com o botão direito, olha, perceba o que eu tenho aqui dentro, olha, esse formatar células. O que ele vai estar mostrando para mim aqui? E se perceberem, veja que quando você abre essa janela, existem as guias que nós já mexemos, olha. Lembra das bordas? Então, esse conjunto aqui, que eu acessei através aqui do botão direito, olha, formatar células, muito importante, extremamente importante esse comando aqui do Excel, porque ele já vai abrir aquela janela contendo todas as operações possíveis de formatação, preenchimento, bordas que você pode fazer em sua planilha. Mas se você vier aqui também, aqui, olha, nesse detalhe da fonte, olha, nesse botão, quando você clicar aqui, é claro, ele já vai cair na posição da sua fonte, de alteração da fonte. Mas veja que, olha só, formatar células. É uma outra forma de você trazer também aqui essa janela aqui para você poder fazer as suas alterações, tá? Então, no caso aqui da fonte, você pode estar alterando por aqui, lógico que é um atalho, né? Todos esses itens, mas eles estão aqui também. É lógico com detalhes a mais, veja que aqui agora tem um negrito itálico, olha, que eu posso estar aplicando numa mesma célula, em vez de estar clicando em negrito, em itálico, eu já uso isso dessa forma, ele já coloca direto, tá? Mas enfim, isso aqui depois a gente vai estar alterando para uma outra utilização aqui desses detalhes. O problema aqui da fonte, né, que você não consegue ver a forma dela, né? Tem uma muito menor aqui embaixo. Mas enfim, o que eu quero estar mostrando aqui agora é o número.
Por que número? Porque é aqui que eu vou estar reconhecendo os tipos de dados. Ou melhor dizendo, categorias. Então, ou seja, eu tenho geral, eu tenho um número propriamente dito que eu posso definir aqui algumas casas decimais. O estilo moeda, moeda já é o meu interesse. Porque lá na minha, deixa eu cancelar aqui, lá na minha planilha orçamentária, veja que eu tenho um valor aqui, olha. Então, assim, eu já tenho que definir antes, não precisa, tá? Então, vamos fazer o seguinte, quantidade. Que tipo de valor que é esse? É número, é moeda, é percentual? Perceba que é um número comum. Então, vamos supor que nessa quantidade aqui, vamos colocar aqui 3. Deixa eu centralizar aqui esses valores, vamos marcar todos eles, olha. Esse aqui centraliza, olha, centraliza aqui e ali. Esse aqui também, centraliza. Beleza, então aqui a quantidade 3. Placa, padrão, governo federal. Vamos colocar aqui um 9. A ideia é ver apenas aqui a aplicação dessas numerações. Vamos colocar um 5 metros ao quadrado, unidade aqui 6, vamos pôr aqui um 10 e aqui um 15. Então, ou seja, perceba que eu defini uma numeração. E esse tipo de número, se eu vier aqui, veja que eu não formei nada a ele. Se eu clicar aqui com o botão direito, olha, formatar células, você percebe que o padrão dele é sempre esse início, ó, geral, é um número qualquer. Se você fosse definir aqui uma casas decimais, por exemplo, você poderia estar colocando aqui, ó, número. Então, ou seja, vamos definir aqui a número e 2 casas decimais. 3, 4, 5, vamos colocar 2. Vamos dar aqui um OK. Olha só. E olha que interessante, se eu clicar aqui, pincel, e passar aqui embaixo, eu já preparei essa célula agora. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui 8, eu vou dar um Enter. Olha só, ele já está formatado para receber o tipo de dado número com 2 casas decimais. Então, se eu vier qualquer número aqui agora, 10, 12, 25 e 25,5. Olha que interessante, ele já vai reconhecer que são 2 casas. Da mesma forma, se você colocar aqui, por exemplo, 8,126, por exemplo. Não são 2 casas que eu configurei? A hora que eu der um Enter aqui, ele vai arredondar. Ele já tem as regras de arredondamento. Então, se eu coloco, por exemplo, 10,457, vai para 10,46, correto? Vai estar arredondando, olha. Vou dar aqui um Enter, 10,46. Se você voltar aqui com as 3 casas, ó, vamos melhorar aqui, marca, botão direito, formatar as células, 3 casas, OK, ele volta o 457. Então, ou seja, eu estou formatando a minha célula, né, para que apareçam as casas decimais que eu desejo. E isso é importante, pessoal, a nível de formatação, para não ficar tudo torto, né? Se você coloca, por exemplo, aqui, vamos colocar aqui 2 casas esses, olha. Olha só como fica desalinhado. Então, é sempre importante você manter um padrão também aqui na numeração. Veja que aqui está legal, está centralizado, ó, alinhado à esquerda. Então, essa numeração, vamos defini-la aqui, olha. Botão direito, formatar as células. Número 2 casas. OK. Agora sim. Então, está formatado adequadamente de acordo com o padrão anterior. Agora, esse valor unitário, se eu colocar aqui, por exemplo, vamos supor que o valor aqui seja R$100. Só que 100, olha só, 100, 120, por exemplo. Como é que eu sei que isso aqui é real? Não dá para saber. Ah, mas se você olhar aqui, beleza, valor unitário é um valor. Mas poderia ser 100, ou, sei lá, 100 toneladas. Embora tenha unidade aqui, mas você não interpretando a planilha, poderia ser qualquer valor. Agora, se esse valor tivesse, por exemplo, formatar as células, o estilo moeda, tudo a ver, olha, R$100. Agora sim. Pincel, passo aqui, pincel novamente, botão direito dele e passo aqui. Então, quando você digitar aqui, por exemplo, R$50, ó, ele já coloca para você. Você não tem que digitar, por exemplo, ó, R, cifrão, 25,00. Não precisa, você vai estar perdendo tempo. Ó. Basta que você coloque, por exemplo, aqui, olha, 25, né, dá um Enter aqui, como nós já formatamos, já vai aparecer essa simbologia aqui da moeda. E isso vai até dar problema na sua fórmula, porque se você misturar texto com número, claro que não vai dar certo. A gente vai estar demonstrando isso na sequência aqui. E outro ponto importante, que você pode estar verificando também,
Quando você clica tanto aqui na quantidade que nós mudamos, né? Definimos o tipo aqui do dado, como essa aqui moeda, observe que aqui na sua barra de fórmulas, veja, não aparece na simbologia. Porque não é importante a nível de cálculo. Para cálculo, isso aqui tem que ser um número qualquer. Para sua visualização, sim, você tem que saber que isso aqui é um valor monetário. Tanto poderia ser real quanto dólar, poderia ser em dólar e qualquer outro tipo de estilo de moeda. Se você vier aqui formatar células, você vai perceber que a simbologia dela dentro aqui existe vários. Olha. Tem o Bitcoin, tem georgiano, russo, tártaro, enfim, olha só quantos tipos, estilos. Existem inúmeros. No nosso caso, claro que nós vamos estar utilizando aqui o real. Né? A moeda do tipo aqui, o símbolo real. Um outro parecido aqui com a moeda, que é esse contábil, que tem a ver também com o valor monetário, a diferença dele, vamos cancelar aqui. Ó. Esse aqui então é o moeda. Vamos supor que aqui embaixo, ó, botão direito, formatar células, vamos colocar aqui o contábil. Veja que não mudou nada, tá vendo? Olha, casas decimais, símbolo, vou dar um OK. A diferença é que ele aplica uma formatação baseando na área contábil. Então, se eu coloco, por exemplo, aqui 25, olha só como que ele vai organizando. Deixa eu colocar uns valores aqui. Ele vai estar alinhando aqui as células. Aqui. Eu queria que esse formato ficasse igual a esse. Então, veja que nesse ponto, olha, você não vai conseguir, porque esse é o estilo moeda, mas nada impede. Lembrando que quando você digita o valor, olha aqui na barra de fórmula, é 25. E esse 25 aqui também é 25, olha. Então, assim, se você pegar aqui esse formato, pincel, e passar aqui, ele vai formatar. Perceba que esse ele não conseguiu, olha. Por quê? Porque aqui não é um valor que nós estipulamos com o tipo de dado moeda, ou que seja contábil. É um texto. Se você olhar aqui, olha, ele tem o R-cifrão. Tá? Eu vou até deixar ele aqui para gerar o erro aqui na nossa fórmula. Bom, um outro tipo bem conhecido, vamos colocar aqui, deixa eu pensar, aqui embaixo. Ó. Vamos colocar aqui a data de verificação. Tá, vamos colocar aqui uma fonte vermelha, um apêndice aqui da nossa planilha. É só um exemplo, eu não faria isso, lógico, numa situação real. Eu arrumaria uma forma de colocar aqui em cima, olha, nessa posição, ou aqui embaixo, nunca aqui do lado, porque aqui já está tirando fora do padrão aqui da sua planilha, tá vendo? Olha. Vamos colocar aqui a data de verificação. Vou até colocar de diferente aqui assim, olha. Se eu colocar, por exemplo, se eu digitar 8 tracinho que seja, de março de 2021, vou dar um Enter. Veja que ele já transformou, ele reconheceu que isso aqui é um padrão de data. Só que essa data, ela pode estar assumindo também outros estilos diferentes. Se você vier aqui, ó, botão direito, formatar células. Perceba que eu tenho aqui a data, já reconheceu, olha. E cada formato desse mostrado aqui é o tipo que ela pode estar assumindo. Então eu quero essa aqui mais resumida, quer ver, olha. Vamos colocar essa daqui, ó. Vou dar um OK. 8 de março. Centraliza, um ponto negrito. E uma cor amarela, por exemplo. Um fundo amarelo ali. Só para ter uma cor. Então, ou seja, se você digitar aqui embaixo agora, por exemplo, outra célula, olha. 12 de mar. Vou dar um Enter e ele já vai reconhecer. Isso porque aquela sequência, né, do preenchimento, no caso dos meses, ele também reconhece. Se você vier aqui embaixo, vamos criar de novo aqui. Então nós colocamos aqui número, moeda, contábil. Vamos colocar aqui, ó, meses. Se eu colocar, por exemplo, aqui janeiro, ó, Jan, ou janeiro que seja, o que vai acontecer aqui, ó? Quando eu puxar aqui esse janeiro para cá, olha, então nós vimos que puxando para baixo a alça, ele vai preencher. Se eu vier para cá, ele também preenche, olha. Então é uma sequência lógica aqui do Excel, como ele sabe que isso aqui faz parte da sua sequência, você consegue estar atribuindo, né, esses detalhes aqui, ou seja, é um ganho que você vai ter na construção da sua planilha. No caso de janeiro, a mesma coisa, olha. Vou aumentar aqui, ó, 2 cliques, marca tudo, 2 cliques, ele já vai ajustar.
Outro detalhe, se eu quiser, por exemplo, duplas. Ou duplos, melhor duplos. Vamos supor que eu coloco, por exemplo, que eu quero criar uma sequência de 2 em 2. Né? 2 e 4. Olha. Eu posso marcar aqui esses dois e puxar aqui na sequência. Ele sabe que é de 2 em 2 porque eu marquei as duas e a diferença dos dois, né, tá? Ou seja, duplas. Se fosse triplos, mesma coisa. E qualquer outra situação que você imaginar, inventar aqui, ele vai fazer. Então, se eu coloco, por exemplo, 9 e 12, marco as duas e vou puxar, ele vai de 3 em 3. Então, essa sequência você consegue estar fazendo da maneira que você estipular aqui o Excel, ele vai entender e vai fazer. Aquele caso que eu havia comentado, vamos colocar aqui alfabeto. Então se eu colocar aqui A e B, ele vai entender que é C? Nesse caso, pessoal, ele não entende, tá vendo? Olha, ele vai dar a sequência que foi criada ali, olha. Marcar aqui A e B, puxar até aqui embaixo. Ele vai repetir AB, 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 AB. Se você quiser colocar, estipular uma sequência que não esteja cadastrada nele, você vai ter que estar colocando no banco de dados do Excel esse tipo aqui de sequência. E para você poder estar fazendo essa inserção, né, nessa lista personalizada do Excel, você vai ter que entrar aqui em Arquivo, Opções. Perceba que aos poucos estamos já entrando um pouco mais aqui no Excel. Olha. Então, nesse detalhe aqui, vamos falar um pouco melhor isso em outra aula, mas eu vou aqui em Avançado, ou seja, eu vou colocar informações no Excel a partir dessa aula, ou seja, isso aqui vai ficar gravado no programa aí que você estiver trabalhando. Você vai descer aqui, olha, são várias opções. Olha. Eu tenho aqui, ó, editar listas personalizadas. Olha lá, crie listas para uso em classificações e sequências de preenchimento. Então, você pode estar inventando a sua sequência aqui. Então, se eu clicar aqui agora, olha, isso daqui é o padrão dele. Ó. Então, veja que eu tenho domingo, segunda, terça, olha, dia de semana, os dias do mês. Então, se eu quiser algo baseado, por exemplo, no alfabeto, eu tenho que estar inserindo aqui. Então, olha só, eu digitei aqui, ó, entradas da lista. Então, eu coloquei A, Enter, B, Enter, tá falando, né? Pressionar Enter para separar a entrada da lista. Então, nesse caso aqui, ó, eu coloquei todo o alfabeto, do A ao Z. Uma vez tendo digitado, você vai adicionar, olha. Isso tem que aparecer aqui, se não apareceu, deu errado. Então, feito isso uma vez, eu vou dar aqui um OK. Vou dar um OK também. Confirmou. Então, se eu vier aqui agora, deixa eu descer aqui esse alfabeto e começar aqui, ó, A. Vou colocar o B aqui. Ele vai saber agora que é uma sequência, olha. A, B. Olha lá, C já apareceu, ó. Então, se eu vier até aqui embaixo, por exemplo, ele já coloca a sequência pra gente, ó. Porque você definiu que na lista personalizada dele vai constar, então, esse alfabeto. Então, é assim que você adiciona listas, certo? De sequências lógicas de preenchimento lá dentro do recurso aqui do Excel. Tá ok? E por que eu estou falando isso? Se a gente voltar no assunto anterior, que é relacionado aqui ao tipo de data, né, no caso. Isso porque se você puxar aqui, olha, porque o assunto de sequência é importante devido a isso. Quando você faz essa mudança aqui, olha, o que ele vai fazer? Ele vai colocar as datas, olha. Ele já sabe o dia da semana e já sabe o mês. Então, quando você vai puxar, ele sabe até qual é o último dia. Ó. Se eu puxar aqui até abril, olha só. Ele já reconhece que esse mês, né, vai até o dia 31 de março. Se eu voltar aqui, ele vai estar apagando. Ó. Na verdade, aqui anteriormente. Né? Está vazio, vai apagar o que está aqui em cima. Então, ou seja, lá no tipo de dados, se eu colocar aqui o número, vou pôr 10 aqui, 10, data 10 de março de 2021. Olha só. Então, quando você colocar assim, ó, número 10, moeda. Formatar células, número, moeda. Existe uma outra forma, mas por enquanto vamos usar essa aqui mesmo. Ok. Contábil, formatar células. Contábil. Ok. E a data já está como data mesmo, já reconheceu como data. Né, olha. Eu posso até de repente mudar outro tipo, quero esse daqui, ó, completo. Olha. Vamos dar aqui um OK. Olha que interessante, por que apareceu isso? Isso é muito importante também
de estar reconhecendo por que aparece isso, às vezes, em algumas células. Só vendo esses 3 itens? Se eu fizer esse daqui, olha, perceba que alguns, olha aqui, ó, já aconteceu de novo. Por que acontece isso? Porque o conteúdo aqui da sua célula, o conteúdo não coube nesse espaço que está aqui, olha. Então, esse hashtag, essa cerquilha, ela vai aparecer quando, então, não estiver cabendo na célula o conteúdo que você está tentando representar aqui nela. Então, se eu vier aqui, ó, dá 2 cliques, ele já vai ajustar, olha. Com qual? Com o maior item dentro daquela coluna. Nesse caso aqui é esse. Então, quando aparecer isso daqui, olha, que é até uma boa pergunta para a prova, né? Por que aparece isso? Então, isso representa que o conteúdo está menor do que o espaço aqui da sua célula, tá? 2 cliques. Beleza. Só colocar uma cor para diferenciar um pouco aqui as coisas. Aqui também. Beleza. Além daqui da data, eu também a hora. Como é que eu coloco uma hora aqui? Vamos colocar 10 horas. 10, 2 pontos e horas. Ok, ele já reconhece que isso aqui é uma hora, olha. Formatar células. Embora ele tenha colocado como personalizado, olha, mas ele reconheceu aqui do lado, olha. Horas e minutos. Assim como poderia ser qualquer outro tipo que está aqui, olha. Horas e minutos e segundos, olha. Vamos dar aqui um ok. Olha que interessante. Como eu formatei, se eu colocar, por exemplo, 5, 2.00 e vamos colocar o segundo também, ó, 06. Ele já reconhece, olha. E olha a inteligência do Excel. Se você coloca, por exemplo, aqui 15 não são 3 horas da tarde. Quando estava aqui 5, estava AM, né? Antes da meio-dia. Então, como está 15, tem que aparecer aqui o PM. Vou dar um Enter. Olha lá, pós-meio-dia. Certo? Embora ele tenha colocado aqui 3, mas é o 15, né? Seria 3 horas pós meio-dia. Em outras situações, existem alguns atalhos, alguns macetes que eu vou estar mostrando quando estiver fazendo outros tipos de exemplos aqui dentro da planilha. E para não ficar maçante, né, conhecendo todos os tipos aqui nesse momento, vamos mudar um pouco aqui o assunto. Vamos voltar aqui na planilha. Então, já sei que eu coloquei o valor normal, né, moeda aqui, contábil, que seja. E agora, pessoal, eu quero fazer o uso de uma referência do Excel para que ele faça esse cálculo aqui para mim, olha. Então, ao menos, você vai ter que estar definindo, né, o que você quer calcular para que ele faça esse cálculo para você, tá? Então, olha só, olha que interessante. Se você vier aqui no total, se eu tenho a quantidade e tenho o valor, vocês concordam que é este vezes esse daqui? Certo? Esse vezes esse, é o valor vezes a quantidade. Então, nesse caso aqui, desse total, eu terei de estar utilizando, né, os operadores aqui do Excel para resolver, então, essa questão, essa conta, no caso, né? Então, ou seja, o que são os operadores? Vamos clicar aqui de novo nessa planilha. Vamos dar 2 cliques aqui. E vamos definir aqui operadores. Deixa eu dar novamente ali. Vamos conhecer alguns operadores aqui. Então, por exemplo, se eu quero fazer a soma, vamos colocar aqui soma, multiplicação, divisão. Certo? E a diferença. O Excel, ele tem uma simbologia para você poder estar utilizando, então, esses detalhes aqui. No caso da soma, é claro, é o mais, né? É o simples sinal aqui de mais. Tá, deixa eu centralizar aqui. Eu utilizei um recurso que não sei se vocês perceberam, mas eu vou estar comentando no outro momento. A multiplicação, deixa eu aumentar aqui essa fonte. Fica melhor para ser visto. Olha. Vamos centralizar aqui todo mundo. Beleza. Então, a soma é o mais, claro. A multiplicação, ela é representada pelo vezes, que é o asterisco, que tanto pode estar aí no seu teclado numérico, quanto no seu teclado alfanumérico. Certo? Que olhando aqui, olha, está acima do número 8. Olha. Tá? A divisão para a gente aqui é a barra. Então, se você olhar no teclado numérico, embora aqui não esteja mostrando, mas é essa barra aqui, olha, a barra normal. Olha só.
A diferença é o menos, claro. E o item extremamente importante, sem ele não funciona nenhuma fórmula ou função, é o sinal de igualdade. Adivinha como é que é o sinal de igualdade? É o sinal de igual, claro. Então, para toda operação que você fizer dentro aqui do Excel, tem que ter essa igualdade. É a primeira ação a ser feita. Se não colocar igual, não funciona. Então, se eu vier aqui agora na planilha orçamentária, olha, eu não quero multiplicar aqui esses valores. Então, na primeira referência que eu for colocar aqui, a primeira ação, pessoal, igual. Tá? Olha a minha barra de fórmulas, igual. Então, essa barra de fórmulas, que vai estar o conteúdo da minha célula, aqui eu vou colocar agora a referência. Mas eu tenho que saber qual é a referência. O que é referência? Lembra lá no comecinho do curso? B2, C5, E10, isso é uma referência. Então, ou seja, esse valor 3, olha, eu não preciso saber agora aqui que ele é o D12. Basta que você clique, olha. Então, igual eu já coloquei. Vou clicar aqui. Beleza, apareceu D12, mas calma, isso aqui é 3. Isso é uma referência, a referência desse valor. Vamos colocar agora aqui o vezes, que é o asterisco, e esse valor. Somente isso, ó, D12 vezes é 12. Vou dar aqui um Enter. Ele calculou para mim, olha. E a grande mágica do Excel, a grande utilidade de planilhas, por isso que vem planilhas eletrônicas. Planilhas são tabelas. A diferença da planilha eletrônica é que ela se atualiza de uma forma dinâmica. Olha que interessante, se você colocar, por exemplo, aqui o 3, um 6, como você amarrou a referência, vou dar um Enter. Ele já atualiza para 600. Se você coloca aqui, por exemplo, 50, ele já faz o cálculo. Se você coloca um número gigante aqui, olha, ele já faz o cálculo, não coube. Olha. Vamos aumentar aqui para ver que número que é esse. Olha que número gigante. Por quê? Você exagerou no tamanho, ele fez o cálculo para você em fração de segundos. Tá? Então, ou seja, a planilha eletrônica tem essa vantagem de estar nessa automatização dos valores de uma forma bem rápida. E é claro, pessoal, se aqui é a mesma coisa, aqui também é o mesmo, olha. Eu estou aqui, vou calcular esse. Aqui vai dar aquele erro, lembra aquele erro? Então, se eu vier aqui, olha, e puxar pela alça de preenchimento, até embaixo, olha. Olha que legal. Aqui não tem nada. Deu zero, porque 15 vezes 0 é 0. Se eu coloco ao menos aqui R$1, ele já corrige para mim para 15, olha. E perceba que aqui já deu um erro, olha. Existem outras mensagens de erro, mas essa aqui especificamente, como apareceu aqui agora, vamos corrigir ela. Ela apareceu porque esse, ou seja, valor, isso aqui não é um valor, isso aqui é um texto com número. Então ele não reconhece. Para fazer essa correção, basta você vir aqui e digitar 25, olha. Ou o número que for, né, o valor unitário. Ele já vai corrigir. Não tem como, né? Se eu coloco aqui teste, por exemplo, não tem como multiplicar o número por vezes teste, 5 vezes teste. Certo? Não tem como, mano. Porque o valor moeda que é esse. Então aqui você tem que estar definindo um tipo de valor para que ele faça, execute aqui este cálculo. E sempre importante você estar verificando na sua planilha o que você pode estar aproveitando, né, em termos de fórmulas, funções, nós vamos ver ainda, formatações, uso do pincel, para você poder estar ganhando tempo. E sempre vejo que a produtividade é o ganho do tempo. Então tem que ser rápido. Então nesse caso aqui agora, se eu pegar, olha que interessante, pessoal. Eu não referenciei aqui do lado, olha, essa fórmula. Se eu copiar aqui, olha, Ctrl C, e vir aqui embaixo, aqui não é a mesma forma de estar calculando, olha. Então vou clicar aqui e dou um Ctrl V. Olha que interessante, ele já calculou para mim, olha, essa multiplicação. Ah, mas deu certo? Para saber se deu certo, coloca um valor que você conheça. Por exemplo, se eu colocar 10 aqui, ó, 10. Vai ter que ser quanto aqui? 250, certo? Vou dar um Enter. 250. Então, uma vez sendo calculado, basta eu clicar aqui agora, alça de preenchimento e puxo. Já calculou, olha. Então, vamos voltar aqui, ó, operadores. Se eu vou colocar aqui, deixa eu diminuir de novo aqui. Vamos colocar aqui assim, olha. Vamos pegar aqui, ó, vou copiar para cá, soma, a multiplicação, lembra?
segura o Ctrl, arrasta, segura o Ctrl, arrasta. Pessoal, a ideia é estarmos evoluindo e nunca, não tem essa, digamos, mania, né, de estar esgotando o conteúdo. A ideia é que tenha essa mudança de assunto, mesmo que seja bem simples, né, para que você possa estar construindo, né, também essa massa de conhecimento. Então, nesse caso aqui, ó, 2 cliques, vamos colocar aqui um valor. Deixa eu colocar aqui mais fazer uma mudança aqui, olha. Vamos colocar aqui embaixo. Tá, eu marquei tudo, selecionei, né, ó. Coloquei aqui o mouse, vou trazer para cá. Então, vamos supor que eu queira fazer o seguinte. Eu quero pegar aqui 2 valores, olha. Vamos colocar aqui, ó. Valor 1 e valor 2. Então, vamos fazer uma formatação rápida aqui, ó. Um azul, um fundo branco. Tá? E vou colocar aqui um azul mais claro. Beleza. E um fundo preto agora. Então, o valor 1, vamos colocar aqui sei lá, 23 e aqui 32. Vamos centralizar também. Beleza. Sempre é importante você estar referenciando, né, umas planilhas. Colocando cores em planilha fica mais fácil você estar identificando também os dados. Olha. Tá? Então, nesse caso aqui, eu quero somar esses 2 valores. Olha. Igual essa soma mais essa. Certo? Olha lá, A9 mais B9. Vou dar um Enter. Vamos centralizar aqui também, olha. Multiplicação igual a esse vezes esse. Vai dar esse valor. Divisão, vamos dividir agora, ó. Esse dividido por esse. E a diferença igual a esse menos esse. Ele já até aparece para a gente como negativo aqui, olha. E o Excel, ele também tem um detalhe aqui, ó. Se você quiser dar um destaque para o número negativo, se você vier aqui ao botão direito, formatar células, dentro do número, veja que ele tem aqui embaixo, olha, números negativos. Veja que o padrão dele é o que está sendo mostrado ali mesmo, olha. Tá? Mas você pode estar informando que tem o vermelho, fica em vermelho. Ou ele fica em vermelho sem o traço, talvez, daí depende do seu uso. O comum seria esse, com um sinalzinho de menos, né? Olha, então clica nele aqui, ok. Ficou negativo. Ah, mas se quando for positivo? Quando for positivo ele não vai ficar com traço nem vermelho. Ó. Se você fosse aqui, é que nesse caso, o que deu aqui? Ó, A9 menos B9. Se esse valor aqui fosse menor, vamos colocar aqui um 12. Ele não vai ficar mais vermelho, ó. Vou dar um Enter. Positivo, ó. Tá? Esses 4 números, vamos colocar aqui, formatar as células, vamos definir. Se eu colocar, por exemplo, aqui geral, só que eu quero colocar casas decimais, olha. Então perceba que se eu coloco o número e defino aqui as casas decimais, olha, vou colocar 2. Eu posso também estar estipulando aqui, olha, que se aparecer o número negativo, fica vermelho. Tá? Então vamos puxar para cá, olha. Vamos dar aqui um OK. 2 casas decimais, legal. Então vamos mudar aqui, ó. Vamos colocar aqui um 56. Olha lá, já voltou, fica em vermelho. Ó. Tá? Um outro ponto interessante também aqui do tipos aqui da aplicação, né, do tipo de dados. Só ver que esse 1288 não seria melhor se ele ficasse assim, olha, 1000.288,00 para saber que é aqui o 1000, olha. Que se fosse um número maior, por exemplo, aqui esse número, por exemplo. Como eu coloquei o pontinho, ele já identificou que tem um separador aqui de milhares. Certo? Então, se eu vier aqui o botão direito, olha, formatar células, perceba que ele marcou para a gente aqui, ó, usar separador de 1000, olha. Então, se eu tirar aqui, que é o padrão dele, vou dar um OK, olha. Fica difícil você identificar que número que é esse. Se é 1 milhão, se é 12 milhões, se é 12 mil. Então, quando você aplica o formatar células, usar separador de 1000, ele vai separar. Então, ou seja, cada grupamento de milhares aqui, ele vai colocar um pontinho separando, olha. E claro, se eu pegar o pincel aqui, olha, botão direito, pincel e clicar aqui, ele já ajusta para mim também, olha. Vou estar apagando aqui. Então esse valor, se ele colocar um valor bem grande aqui, ó, dá um Enter.
Olha só, já ajusta automaticamente. Por que que apareceu isso? Porque não coube. É só você aumentar, ele passa a estar normalmente. E veja, pessoal, que eu coloquei várias funções, olha. Várias fórmulas, né? Quando você digita a sua referência aqui dessa forma direto, ó, apenas as referências, isso aqui é uma fórmula. Tá? Então, ou seja, cancela aqui. Qualquer valor que você colocar aqui embaixo, se eu colocar assim, olha, por exemplo, vou baixar aqui, ó. Tudo zero. Olha um outro erro aparecendo, div barra zero. Por que é div barra zero? Não existe como você dividir um valor aqui dessa forma, porque não tem nenhum valor digitado aqui, olha. Isso aqui é vazio. Se fosse zero aqui, ele vai dar o erro, porque não está entendendo que seja um valor que você queira representar nessa grandeza, né? Olha. Mas se você coloca aqui um valor que seja desse lado, olha, 0 dividido por 6 vai dar 0. Ele já reconhece. Se você coloca ao contrário, 6, 0, também não pode. Não existe esse valor, essa conta, né? Olha. Ou seja, pela regra da matemática, não existe número que você pode estar dividido por 0. Então, esse já é outro erro, né? Então, se eu colocar aqui, olha, vamos colocar aqui erros. A gente vai estar fazendo isso, continuando na sequência, mas só para saber, já que nós já vimos esse detalhe. E tem esse div barra zero. Bom, pessoal, só para a gente fechar então o tema de hoje, olha que interessante agora. Nós estamos trabalhando aqui, né, nesses tipos de dados, operadores. E você percebeu que... Deixa eu só colocar um valor aqui. Não vou deixar esse número desse jeito para você poder perceber que está o div barra zero ali. Mas enfim, você percebe que toda hora que nós estamos usando, né, aqui desse recurso, eu estou indo lá no formatar células. Né? Ou seja, para fixar a chegada aqui nesse ponto. Só que tudo isso nós vimos, você pode estar usando nesse grupamento. Olha. Então, olha só que interessante. Se eu colocar aqui, por exemplo, olha, vamos definir aqui moeda, milhares, vou colocar milhares aqui, e vamos colocar aqui casas decimais. Por que isso? Olha que interessante. Vamos aumentar aqui. Beleza, vamos formatar. Eu sempre costumo estar formatando sempre façam isso para você poder estar acostumando como que você vai estar formatando daqui para frente. Então, toda a planilha que nós fizemos agora vai ter que ter uma cor, pessoal. Tá? Para demonstrar que você está conhecendo os recursos aqui do Excel. Tem que estar aplicando, olha. Tá? Então, olha só, vamos colocar aqui moeda. Vamos definir aqui um valor de 50 mil. Veja que ele não está formatado, olha. Milhares e casas decimais, 50 mil. São todos iguais, tá? Vou centralizar aqui. Olha que interessante. Moeda. Se você quiser representar isso aqui com o valor de moeda, ou seja, colocar o R cifrão, o que vai acontecer? Eu venho aqui, olha. O próprio símbolo do dinheiro, olha, está aqui. O padrão é esse, geral. Por isso está todos assim, ó, geral. Então veja que eu tenho aqui a representação. Poxa, por que você não falou isso antes? Estão ralando aqui. Mas a ideia, pessoal, é você conhecer como é feito para você poder usar o mais fácil, o mais prático depois, que realmente é por aqui. Tá? Nós vimos aqui essa parte de cima, em outro momento a gente vai ver o restante. Lembrando que a ideia não é esgotar um único assunto num único momento, né? Então, nós vimos os mais importantes agora, já preparando vocês para o nosso exercício avaliativo, que vai ser o exercício 01. Então, na próxima... No outro tipo de vídeo, eu vou estar mostrando para vocês como que vai ser feito o exercício, como que será executado. É bem tranquilo. Então, ou seja, com esse assunto até hoje, da aula 1 até a aula 5, é o que vai ser o nosso primeiro exercício. Tá ok? Bom, então só para a gente fechar então, moeda. Se eu vier aqui, olha, nesse ponto, eu posso vir por aqui, beleza. Olha lá o símbolo, moeda. Mas eu vou usar por aqui, é mais prático, já está aqui, olha. Então, moeda, olha lá, já colocou para mim. Esse milhares é esse daqui que tem esses 3 zeros, olha, separador de milhares. Ele já coloca, já seta duas casas decimais. Se você não quiser as casas decimais, estes dois ícones aqui, olha, eles representam as setas, as casas decimais. Olha. Então, olha, por exemplo, esse daqui, ó, casas decimais. Se eu clicar aqui e clicar nesse ponto, olha só, ele vai colocar uma casa. Mais um, ele vai colocando casas, olha. Então, se esse coloca, esse tira. Simples assim. Então, nesse caso, eu quero tirar
Vou clicar aqui, olha. Olha lá. Beleza, pessoal? Então vamos fechar esse tema por aqui. Percebam a evolução que estão tendo a cada videoaula, né? Espero vocês então em nosso próximo tema. Lembrando, tendo a dúvida ou mesmo alguma questão, acesse o site da autocriativo.com.br no link suporte. Preencha os dados necessários e nos relate para que possamos, tão logo recebemos, entrar em contato para a resolução. Um forte abraço a todos e até a nossa próxima videoaula.